Isso mostra para nós que os apóstolos, mesmo não tendo sido os autores da Didaquê, eles foram a via oral que inspirou este manuscrito. Lembre-se que a Didaquê, este documento que estamos lendo, ela foi escrita em meados do ano 60, 70 depois de Cristo, antes da destruição do templo. Então, a Didaquê, ela tem basicamente a mesma idade que as cartas escritas pelos apóstolos e que foram enviadas às igrejas. Por isso, mesmo que estes manuscritos não tenham sido escritos originalmente pelos apóstolos, eles são um fruto da via oral, do ensinamento destes. Então, nós vamos ver que tudo que a gente leu nesses primeiros 5 versículos, eles estão de acordo com as Escrituras. Agora eu quero que vocês prestem atenção nos últimos 3 versos deste último capítulo. Porque basicamente eles declaram o seguinte: que aparecerão os sinais da verdade. Prestem atenção nessa expressão, os sinais da verdade. O primeiro sinal é a abertura do céu. Depois, o som da trombeta. E em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Mas prestem atenção no que o texto está declarando. Mas não de todos, segundo a palavra das Escrituras. O Senhor virá e todos os santos com ele. O Senhor virá e todos os santos com ele. O texto declara que não são todos que vão ressuscitar, mas apenas uma parte. Então verá o mundo a vinda do Senhor sobre as nuvens. Tá? Então todo mundo verá a vinda do Senhor sobre as nuvens. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesses últimos 3 versículos. O texto basicamente disse para nós o seguinte, que aparecerão sinais da verdade. Que sinais da verdade são esses dos quais eles ensinavam a igreja primitiva? Eles mesmo listam 3. Primeiro, o sinal da abertura do céu. Depois, o sinal do som da trombeta. E, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Basicamente, o que está sendo dito aqui é o mesmo que Jesus ensinou em Mateus 24, o que Paulo registrou em 1 Coríntios, o que Paulo escreveu à igreja em 1 Tessalonicenses. Então nós vamos ver aqui, aparecerão os sinais da verdade. Primeiro sinal, a abertura do céu. Aonde está escrito isso? Em Mateus 24, 29, que diz o seguinte, que imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, então aparecerá, prestem atenção nessa expressão, então aparecerá o sinal do Filho do Homem. É isso que eles estavam escrevendo aqui, Então aparecerão os sinais da verdade. Que sinais é esse? A abertura do céu. O sinal do Filho do Homem é o que Mateus escreveu. Aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. O texto está falando sobre uma vinda visível, porque declara que eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas. Olha aqui a expressão trombetas. E eles então reunirão os seus eleitos dos 4 ventos da terra. E nós sabemos que a reunião dos eleitos, ela se dá depois da ressurreição dos mortos. Então nós vamos perceber que o verso 6 está completamente alinhado com Mateus 24, porque ele fala que a vinda de Jesus, ela acontece após a tribulação daqueles dias. E olha só o que ele está declarando aqui, O texto diz o seguinte, que então aparecerá o sinal da verdade, a abertura do céu, que é o que Mateus diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Isso também está de acordo com 1 Coríntios
capítulo 15, versículo 51, que diz que ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Olha só, o texto aqui está declarando que com os sinais da abertura do céu haverá som de trombetas e a ressurreição dos mortos. O mesmo que Paulo ensinou em 1 Coríntios 15, ao som da última trombeta. Da última trombeta. E também está de acordo com 1 Tessalonicenses 4,15, que diz o seguinte, que a vinda do Senhor, ela não precederá os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, os mortos, eles ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Nós vamos ver que esse verso está alinhado tanto com Mateus 24, como com 1 Coríntios 15, 52, como com 1 Tessalonicenses 4, 16. Esse texto fala que por ocasião da grande tribulação, após a tribulação daqueles dias, nós vamos ver Jesus vindo sobre as nuvens, os céus se abrindo, o som de trombetas e a ressurreição dos mortos. Agora, o detalhe é que no versículo 7, ele declara o seguinte, que quando ele fala que vai haver ressurreição dos mortos, ele diz, mas não de todos. Não é todo mundo que vai ressuscitar. Segundo a palavra das Escrituras, o Senhor virá e todos os santos com ele. O que o verso 7 está declarando? Que não é todo mundo que vai ressuscitar por ocasião da vinda de Jesus, mas não todos. Por que isso? Porque a ressurreição dos mortos está dividida em dois eventos. Existe a primeira ressurreição, que acontece por ocasião da vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 4 diz que não é todo mundo que vai ressuscitar, pelo contrário, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Não é todo mundo que ressuscita, mas aqueles que morreram em Cristo. Outro texto que deixa isso muito claro é 1 Coríntios 15, 22 e 23, que diz que se em Adão todos morem, em Cristo todos serão vivificados, todos terão a vida, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. O que Paulo estava declarando? Que todo mundo vai ressuscitar quando Jesus vier? Não, só aqueles que pertencem a Jesus. Por isso que eles ensinavam à igreja primitiva que não é todo mundo que vai participar da ressurreição quando Jesus voltar. Não é todos, é isso que ele diz, não todos, tá? Não são todos que participam da primeira ressurreição. Até porque isso está alinhado com Apocalipse 20, versículo 4 ou 6, que fala dessa primeira ressurreição. Que diz que aqueles que não adoraram a besta, não aceitaram a sua imagem, nem a sua marca, não se dobraram ao sistema da besta, diz que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos por ocasião da vinda de Jesus. Mas só que o detalhe que lá vai dizer que o restante dos mortos não voltaram a viver até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, o texto está declarando que existe uma primeira ressurreição antes do milênio, por ocasião da vinda de Jesus, tá? Vai acontecer a primeira ressurreição, mas que depois do milênio acontece uma segunda ressurreição. Aqui, na primeira ressurreição, só participam os santos, mas na segunda ressurreição também ressuscitarão os ímpios, porque as Escrituras dizem que todos vão ressuscitar, tanto bons como maus. E então, só então, nessa vinda visível de Jesus, por ocasião da ressurreição dos mortos, é que eles terminam no verso 8 dizendo: então verá o mundo a vinda do Senhor sobre as nuvens. Essa expressão, então verá o mundo, está falando sobre uma vinda visível. Todo olho verá, justamente como foi escrito em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus vem com as nuvens e todo olho verá, todo mundo verá. O mesmo que também foi escrito em Mateus 24:30, que diz que então se verá no céu o sinal do Filho do Homem e as nações da terra verão e se lamentarão. Tá? Todo mundo vai ver a vinda de Jesus.
e por ocasião desta vinda sobre as nuvens, todo mundo vai ver. Por ocasião da vinda, os céus vão se abrir, vai haver toque de trombetas, vai haver ressurreição dos mortos, e nós sabemos que se há ressurreição dos mortos, logo após há arrebatamento. E é justamente aqui que eu quero que vocês prestem atenção, na ordem dos eventos. Qual que era o ensinamento da igreja primitiva, dos apóstolos, aos cristãos convertidos? Basicamente a ordem era essa. Eles ensinavam, eles falavam sobre a vinda de Jesus, a parousia, uma vinda visível sobre as nuvens. Eles traziam orientações sobre o tempo do fim, sinais do fim, eles falavam sobre o surgimento do sedutor deste mundo, o anticristo, falavam sobre a grande tribulação, e somente após o surgimento do anticristo e a grande tribulação é que então eles veriam a vinda de Jesus. E só então aconteceria a primeira ressurreição dos mortos. E a gente sabe que sem ressurreição não pode haver um arrebatamento. Então, perceberam qual era a ordem cronológica do entendimento que eles tinham acerca da vinda de Jesus? A igreja, ela deveria vigiar, tá? Eles não deveriam deixar que as suas candeias se apagassem, porque eles não sabiam qual era o dia e a hora. Eles deveriam se reunir com frequência, não deixar de congregar como era o costume de alguns, pois de nada adiantaria a fé deles se eles não servissem, né? Se eles não perseverassem até o fim, não se encontrassem perfeito por ocasião da vinda de Jesus. Isso põe por terra a doutrina de que afirma que uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Aqui fala sobre perseverar até o fim. Porque ele fala sobre os sinais que nos últimos dias se multiplicariam falsos profetas, pessoas corruptas, o amor de muitos esfriaria e por isso aumentaria o ódio. Então surgiria o anticristo. Lembra do que Paulo fala? Tá? Que a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. É justamente isso que eles ensinavam, que a vinda do anticristo, ela seria antes da vinda de Jesus. Que ele faria milagres, prodígios, que a terra seria entregue nas suas mãos, ele teria autoridade durante 42 meses, e que durante esse período ele cometerá tais crimes como jamais se ouviu falar desde o começo do mundo. Assim como Mateus registra, uma tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Por ocasião da vinda do anticristo vai acontecer a grande tribulação, e o detalhe dessa grande tribulação é que eles ensinavam que toda a criatura humana passará por esta prova de fogo. Todo mundo, não é somente aqueles que foram deixados para trás. O texto não está falando sobre um arrebatamento secreto que a igreja não estaria presente, pelo contrário. O que os apóstolos ensinavam, o que a igreja primitiva acreditava e ensinavam aos novos convertidos? Que toda criatura humana passaria por esta prova de fogo, por esta grande tribulação, que muitos se escandalizariam, e que aquele que perseverasse até o fim na sua fé, este seria salvo. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. O ensino da Didaquê está completamente alinhado com as Escrituras, e no ensino dado à igreja primitiva, a crença da igreja primitiva, não existia um arrebatamento secreto, uma vinda secreta, um arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo contrário, eles acreditavam que antes da vinda de Jesus, antes da parousia acontecer, deveria surgir o anticristo, acontecer a grande tribulação, onde toda criatura humana estaria presente, não houve um arrebatamento secreto, a igreja estaria presente na terra, tá? Que eles deveriam perseverar até o fim para serem salvos. E olha só o detalhe, que só então, depois do surgimento do anticristo, depois da grande tribulação, aconteceria a vinda de Jesus, uma vinda visível. Eles veriam os céus abertos,
ouviriam o som de trombeta, veriam a ressurreição dos mortos, mas não de todos, tá? Porque não são todos que participam da primeira ressurreição, somente aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são do Senhor, os santos que morreram no Senhor sem negar a Cristo durante a grande tribulação, porque não aceitaram a marca da besta, só estes participarão da primeira ressurreição. Não houve outra ressurreição antes. Então se veria o que é tão aguardado e esperado pelos cristãos, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Então se veria a vinda do Senhor sobre as nuvens, e esta vinda seria visível, tá? Porque está dizendo que então verá o mundo todo verá, não há nada de secreto. Então este era o ensinamento da igreja primitiva. Nós sabemos que para haver arrebatamento, ele só pode acontecer depois que houver a ressurreição. E segundo a igreja primitiva, a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, acontece na vinda de Jesus, uma vinda que acontece depois do surgimento do anticristo e depois da grande tribulação. Espero que vocês possam compreender por meio desse estudo qual era a crença da igreja primitiva e como era o ensinamento que eles passavam adiante aos novos convertidos. Em nenhum momento eles falam sobre um arrebatamento secreto, sobre uma vinda invisível, que a vinda de Jesus estava dividida em 2 adventos. Em nenhum momento eles dizem que a igreja seria tirada antes da terra e que eles seriam poupados de passar pela grande tribulação. Pelo contrário, eles justamente, ao falar sobre a vinda de Jesus, eles trazem orientação, falam dos sinais que antecederiam essa vinda, falam sobre o surgimento do anticristo, que eles veriam o anticristo, o sedutor deste mundo surgir, que eles passariam pela grande tribulação, por essa grande prova de fogo. E só então, depois da grande tribulação, é que a vinda de Jesus aconteceria. O toque de trombeta, a ressurreição dos mortos, e então eles veriam Jesus vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Uma vinda visível. Todo mundo, todo olho veria. E nós sabemos que o arrebatamento só acontece depois da ressurreição. E se a ressurreição acontece depois da tribulação, significa que o arrebatamento também é depois da tribulação. Então, espero que vocês tenham gostado deste estudo com base na Didaquê. Eu volto a dizer, a Didaquê, ela é chamada de a doutrina dos 12 apóstolos. Por quê? Porque ele era o ensino da igreja primitiva passada aos cristãos daqueles dias. Vocês vão perceber que esses ensinos da Didaquê, do que era ensinado aos cristãos primitivos, ele está completamente alinhado com as Escrituras. Lembre que ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém e do templo. Foi escrito em meados do ano 60, 70 depois de Cristo. Ele tem basicamente a mesma idade que os evangelhos e as cartas que nós lemos na Bíblia. Embora não seja canônico, não seja divinamente inspirado, ele é um registro dos ensinos passados à igreja primitiva. E nestes ensinos nós não vemos nada de arrebatamento secreto. Pelo contrário, a ordem era que a igreja veria o surgimento do anticristo, a grande tribulação, e só então haveria a vinda de Jesus sobre as nuvens com toque de trombeta, ressurreição dos mortos, e todo mundo veria o Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like e os seus comentários e compartilha ele com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.